Bem-vindos ao canal. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante até a antiga Mesopotâmia, o berço de algumas das histórias mais antigas da humanidade. Vamos conhecer Adapa, uma figura mítica da Suméria, e explorar as intrigantes semelhanças que ele tem com Adão, o personagem central da narrativa bíblica sobre a criação da humanidade. Será que essas histórias compartilham uma origem comum, ou são coincidências que ecoam os dilemas eternos da existência humana? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas lendas ancestrais e nas questões mais profundas sobre a sabedoria, a imortalidade e o destino da humanidade. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso conteúdo sobre mitologia, história e religiões antigas. A história de Adapa está profundamente enraizada na mitologia suméria, que floresceu na antiga Mesopotâmia, a região situada entre os rios Tigre e Eufrates. Por volta de 3500 a.C., Adapa era descrito como um ser humano excepcional, criado pelo deus Ea, também conhecido como Enki, o deus da sabedoria, das águas e das artes. Diferente de outras figuras mitológicas, Adapa não era apenas um homem comum. Ele foi criado para ser um intermediário entre os deuses e os homens, um guardião do conhecimento sagrado. Ea lhe concedeu vastos conhecimentos sobre os céus e a terra, mas o privou de uma coisa: a imortalidade. Esse detalhe é crucial para a narrativa de Adapa, pois o tema da vida eterna é central tanto em sua história quanto na de Adão, o personagem bíblico que conheceremos em breve. Antes de subir ao céu para encontrar Anu, Ea, o criador de Adapa, lhe dá um conselho enigmático. Ele avisa que Anu provavelmente lhe oferecerá comida e bebida, mas Adapa deveria recusar. A razão, segundo Ea, era simples. Essas oferendas seriam letais, trazendo morte certa a quem as consumisse. No entanto, o que Adapa não sabia é que Ea estava, na verdade, enganando, ou talvez tentando protegê-lo de uma forma mais sutil. O que Anu planejava oferecer não era veneno, mas sim o pão da vida e a água da vida, que concederiam a imortalidade. Quando Adapa recusa as oferendas divinas, ele perde a oportunidade de se tornar imortal, permanecendo assim mortal. Essa recusa, motivada por um conselho errôneo, ecoa de forma surpreendente com a história bíblica de Adão, na qual a decisão de comer ou não o fruto proibido também muda o curso da humanidade. No entanto, enquanto Adão foi punido por desobedecer, Adapa foi punido por obedecer ao conselho de Ea. Uma inversão curiosa que levanta questões sobre a sabedoria divina e humana. Agora que entendemos a essência da história de Adapa, vejamos como ela se conecta ao mito de Adão, que é contado no livro do Gênesis, na Bíblia. A narrativa de Adão é familiar para muitos. Ele é criado diretamente por Deus e colocado no Jardim do Éden, um paraíso onde ele tem acesso à árvore da vida, que garante a imortalidade, e à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus proíbe Adão de comer o fruto da árvore do conhecimento, mas, sob a influência de Eva e da serpente, ele acaba desobedecendo e é punido com a mortalidade. Há várias semelhanças intrigantes aqui. Criação direta por uma divindade. Tanto Adapa quanto Adão são formados por seres divinos. É a molda Adapa para ser um sábio, enquanto Deus cria Adão para ser o primeiro ser humano. Um teste envolvendo comida e imortalidade. Adão e Eva são testados com o fruto proibido que lhes dá conhecimento, enquanto Adapa enfrenta a escolha entre aceitar ou rejeitar a comida e a bebida da imortalidade. Consequência da obediência e desobediência. Adão come o fruto e é punido com a mortalidade, enquanto Adapa, ao obedecer a Ea, recusa a imortalidade oferecida por Anu. Esses paralelos sugerem que ambas as histórias tratam de temas universais: a relação entre humanidade e divindade, a busca por sabedoria, e as consequências inevitáveis das escolhas feitas diante do desconhecido. Agora, vamos dar um passo além e analisar o que alguns acadêmicos têm a dizer sobre esses paralelos entre Adapa e Adão. O debate é amplo e, como em muitos temas que envolvem mitos antigos, as opiniões divergem. Há acadêmicos que veem uma conexão direta entre os mitos mesopotâmicos e o Gênesis, enquanto outros acreditam que as semelhanças são superficiais e fruto de coincidências culturais. Os estudiosos que defendem uma conexão mais próxima entre as histórias apontam para o contexto histórico em que o Gênesis foi escrito. Após o exílio babilônico, os judeus tiveram contato com as tradições mesopotâmicas. Pesquisadores como o assiriólogo Thorkild Jacobsen sugerem que o mito de Adapa pode ter sido conhecido pelos hebreus e, de alguma forma, influenciado a elaboração da narrativa de Adão. O próprio conceito de um teste divino envolvendo a sabedoria e a mortalidade pode ter sido inspirado por histórias como a de Adapa. Esses estudiosos também enfatizam a estrutura narrativa semelhante. Em ambos os casos, a humanidade é apresentada como quase divina, mas há um obstáculo, uma escolha que define seu destino. O tema da perda da imortalidade e o papel central do conhecimento e da obediência às divindades são indicativos de uma influência cultural que teria se consolidado no período em que os judeus estavam na Babilônia. Por outro lado,
Há muitos que discordam dessa interpretação. Acadêmicos como o teólogo John Walton argumentam que, embora as histórias compartilhem temas semelhantes, isso não significa que uma foi derivada da outra. Segundo Walton, mitos sobre a criação e a imortalidade são comuns em diversas culturas antigas, e a similaridade não prova influência direta. Para ele, o Gênesis foi moldado principalmente pelo contexto teológico hebraico, que se focava em questões únicas da relação entre Deus e o homem, diferente do politeísmo sumério. Outro argumento é que as diferenças entre os dois mitos são grandes demais para sugerir uma influência direta. Adão e Eva, por exemplo, têm um papel muito mais central no destino da humanidade no Gênesis, enquanto Adapa é uma figura menos proeminente na mitologia suméria. Além disso, o foco do Gênesis em um Deus único e a ênfase na aliança entre Deus e o homem são marcadamente diferentes do complexo panteão de deuses que moldam a história de Adapa. No final, o debate acadêmico sobre as conexões entre Adapa e Adão permanece aberto. O que podemos dizer com certeza é que tanto o mito sumério quanto a narrativa bíblica abordam questões fundamentais sobre a natureza humana, o conhecimento e a imortalidade. As semelhanças, quer sejam fruto de influências diretas ou de temas universais que permeiam culturas diferentes, nos fazem refletir sobre como nossos antepassados enfrentavam os mistérios da existência. Então, o que você acha? Será que Adapa e Adão compartilham uma origem comum, ou estamos vendo padrões em histórias que surgiram de forma independente? Para alguns, os paralelos são fortes demais para serem ignorados, sugerindo que os escritores bíblicos poderiam ter sido influenciados pelas tradições mesopotâmicas durante o exílio na Babilônia. Para outros, as diferenças teológicas e culturais são suficientemente marcantes para indicar que essas histórias emergiram de contextos distintos, cada uma refletindo a visão única de suas civilizações sobre a criação, a mortalidade e a relação entre os humanos e o divino. É fascinante como, mesmo depois de milhares de anos, essas narrativas ainda provocam debates e reflexões profundas. Agora que já exploramos algumas perspectivas, vamos aprofundar as visões de outros acadêmicos que participaram desse debate sobre a possível conexão entre Adapa e Adão, e sobre a influência da mitologia suméria na criação da narrativa bíblica. Vários estudiosos que defendem uma conexão cultural argumentam que o intercâmbio entre as civilizações antigas era muito mais intenso do que podemos imaginar. A Mesopotâmia, como centro comercial e cultural, tinha influência em várias regiões ao seu redor. Segundo a professora Stephanie Dalley, uma especialista em mitologia mesopotâmica, as tradições orais e escritas da Babilônia e Suméria teriam sido absorvidas pelas culturas vizinhas, incluindo os hebreus durante o exílio babilônico. Ela argumenta que os temas da criação do homem, do paraíso e da perda da imortalidade eram tópicos comuns nos mitos sumérios, que podem ter sido adaptados ao contexto monoteísta dos hebreus. Dalley e outros acadêmicos dessa linha sugerem que o mito da criação do homem em Gênesis pode ter sido diretamente influenciado por textos como Enuma Eli e a Epopeia de Gilgame, onde também encontramos narrativas sobre o dilúvio, um evento presente tanto nas tradições sumérias quanto no relato bíblico de Noé. O que reforça a ideia de que esses temas estavam profundamente conectados na imaginação coletiva da época. Por outro lado, muitos estudiosos defendem a visão de que, apesar de certas similaridades, as narrativas bíblicas representam uma tradição completamente distinta. Kenton Sparks, um teólogo e especialista em estudos do Antigo Testamento, argumenta que o contexto cultural hebraico era profundamente diferente do mesopotâmico, e que a narrativa de Adão e Eva em Gênesis é construída com uma teologia monoteísta radicalmente oposta ao politeísmo da Mesopotâmia. Sparks e outros afirmam que o foco em um Deus único, que cria e controla todos os aspectos da existência, difere significativamente das histórias sumérias, onde múltiplos deuses competem entre si, cada um representando forças específicas da natureza. Na tradição hebraica, Adão é mais que um personagem mítico, ele simboliza a humanidade como um todo e a aliança com Deus, algo que Sparks sugere estar ausente nas narrativas mesopotâmicas. Além disso, ele destaca que a moralidade e o livre-arbítrio, temas centrais na história de Adão e Eva, não têm um paralelo claro no mito de Adapa, onde o protagonista age mais como um representante divino do que como um ser humano pleno com escolhas morais. Outro argumento a favor da conexão entre as duas histórias vem da análise dos padrões narrativos comuns. O especialista em literatura antiga Alexander Idel propõe que a repetição de certos temas, como a criação do homem a partir de elementos da terra, o teste de obediência e o fracasso em alcançar a imortalidade, são evidências de uma tradição compartilhada. Idel e outros estudiosos sugerem que o padrão da queda é um motivo mitológico que transcende culturas, mas que, no caso de Adapa e Adão, reflete uma ligação direta entre as histórias. Ele argumenta que a própria noção de que a humanidade tinha chance de ser imortal, mas por causa de uma falha ou engano essa oportunidade foi perdida, é um tema central nas duas histórias. Segundo Idel, essa estrutura narrativa é tão específica que é difícil acreditar que uma surgiu de forma completamente independente da outra,
especialmente considerando a proximidade geográfica e cultural entre os antigos hebreus e os mesopotâmicos. Por outro lado, o teólogo e historiador Gerhard von Rade sugere que, mesmo que houvesse temas compartilhados entre essas civilizações, as funções dessas histórias eram fundamentalmente diferentes. Ele argumenta que a narrativa de Adão e Eva, em seu cerne, não se trata apenas de explicar a criação ou a mortalidade, mas sim de explorar a condição humana sob a perspectiva de uma aliança moral e espiritual com Deus. Von Rade propõe que, enquanto a história de Adapa enfatiza a sabedoria e o serviço aos deuses, a história de Adão está muito mais focada em questões éticas e religiosas, como a obediência e o pecado. Para ele, a perda da imortalidade no mito de Adão é diretamente ligada à desobediência moral, o que não é o caso de Adapa, que segue as instruções de Ea, mas ainda assim perde a chance da vida eterna. Von Rade acredita que essas diferenças mostram que a intenção por trás das histórias é completamente distinta, e que, portanto, não devemos exagerar nas similaridades. No final, o debate sobre as conexões entre Adapa e Adão permanece vivo entre os acadêmicos. As visões pró-conexão veem padrões claros que indicam uma influência mútua, sugerindo que o intercâmbio cultural entre os povos antigos moldou profundamente suas tradições mitológicas e religiosas. Já os que se opõem a essa ideia argumentam que, apesar de algumas similaridades superficiais, as diferenças nas funções religiosas e culturais das histórias são grandes demais para apontar uma origem comum. O que podemos tirar desse debate é que, independentemente das influências, tanto a história de Adapa quanto a de Adão refletem questões universais sobre a condição humana, a busca pela imortalidade e a relação com o divino. Essas narrativas, mesmo de tempos e culturas distantes, continuam a nos desafiar e a nos inspirar a entender melhor o nosso lugar no mundo. E você, o que pensa sobre essa questão? Acredita que Adapa e Adão compartilham uma origem comum, ou que essas histórias se desenvolveram de forma independente? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre mitologia, história e religião. Obrigado por assistir e até a próxima!